Você já parou para pensar o que não nos contam sobre o universo? E se eu te dissesse que a NASA pode estar segurando fragmentos de um mistério que pode mudar tudo? Estamos falando do 3I/ATLAS, um visitante interestelar que apareceu de repente, com propriedades estranhas, cores que mudam, gases que não se comportam como nas cometas normais. Hoje eu vou te mostrar evidências de que talvez não saibamos tudo do que estão observando. Ou pior, do que estão escondendo. Olá, aqui é o Marcos. Fique comigo. No final você vai se questionar se estamos realmente vendo o real ou apenas o que nos deixam ver. Mas o que sabemos até agora? 3I/ATLAS foi detectado pelo telescópio ATLAS, ligado à NASA, em 1º de julho de 2025. Foi identificado como objeto interestelar, ou seja, veio de fora do nosso sistema solar. Ele se aproxima do Sol, vai cruzar a órbita de Marte e depois sumirá de vista quando estiver atrás do Sol, da perspectiva da Terra. Propriedades incomuns. Sua coma, a nuvem de gás pó ao redor, é rica em C. O 2, muito mais do que se esperaria para cometas normais nessa posição. Há sinais de atividade mesmo a distâncias onde a água gelada normalmente não sublimaria fortemente, ou seja, ele acorda bem longe do Sol. Ele parece estar mudando aparência. Há indícios de que o cometa está ficando verde, ou que há uma cauda visível emergindo. Coisas que não eram aparentes nos primeiros observatórios. Novas imagens, novas pistas. Astrônomos encontraram imagens anteriores, antes da descoberta oficial, do cometa em dados do satélite TESS, de maio de 2025. Essas pré-descobertas mostram que sua atividade de emitir gases pós já estava em curso quando ele estava bem mais longe. Cientistas usaram o telescópio espacial James Webb, espectroscopia, e identificaram moléculas como dióxido de carbono, água, monóxido de carbono e compostos mais exóticos, OCS, etc. É uma química complexa, o mistério que incomoda, o que não bate. Ok, com base nisso, aqui estão algumas coisas que estranham e que levantam a pergunta: o que a NASA pode não estar publicando? O que eles ainda não explicaram direito? Se ele já está ativo tão longe do Sol, emitindo gases, por que até pouco tempo atrás ninguém viu nada disso? Se há uma proporção tão alta de CO2 para a água, isso significa que as condições de formação dele são muito diferentes, bem diferentes, das cometas que conhecemos. E isso pode desafiar modelos nossos de como planetas cometas se formam. A mudança de cor, a cauda surgindo. Será que essas imagens oficiais mostram tudo? Ou há detalhes que só pesquisadores independentes estão percebendo? Se ele vai ficar escondido quando passar atrás do Sol, quando estará fora da nossa vista por meses, quanta informação pode ser perdida ou ignorada nesse tempo? Possíveis teorias alternativas. Aqui entram teorias que circulam, algumas mais bizarras, outras menos, mas todas que merecem atenção. Teoria científica padrão. 3I/ATLAS é apenas um cometa interestelar, vindo de um sistema distante, formado em ambiente com muito C. O 2, voláteis que acordam longe do Sol, nada mais. Porém, sua composição estranha, água, C. O 2, compostos antes detectados raramente, indica que nosso conhecimento sobre cometas interestelares ainda é incipiente. Teoria conspiratória, especulativa. Há rumores, especulações de mídias menores, sugerindo que algumas observações foram retidas ou que parte dos dados mais estranhos são filtrados antes de divulgação. Por exemplo, se algo absolutamente inesperado for detectado, traços de matéria orgânica bizarra, radiação anômala, algo que pareça tecnológico, isso pode causar alvoroço, então publicam só o seguro. Outra hipótese científica alternativa. E se 3I/ATLAS for parcialmente diferente, não completamente natural, talvez ele contenha materiais, estrutura ou composições que não se formam facilmente em ambientes normais. Algo como crostas espessas que escondem gelo, voláteis supercongelados,
talvez até diferentes mecanismos de liberação de gás. Isso faria com que algumas características só sejam visíveis em determinadas condições. Talvez aí haja algo oculto, onde as coisas ficam estranhas. Tem algo curioso aqui. Sempre que um objeto interestelar aparece, como foi com Oumuamua em 2017, a NASA e outros institutos correm para publicar notas rápidas, teorias, explicações. Mas com o 3I/ATLAS, parece que temos fragmentos de informação. Imagens bonitas, mas sem respostas diretas. Por exemplo, o James Webb já analisou o 3I/ATLAS. Os dados mostram moléculas diferentes do que estamos acostumados em cometas daqui. Mas a maioria de nós só vê os resumos, nunca os relatórios completos, que ficam trancados em artigos técnicos ou atrasam meses para divulgação. Outra coisa, astrônomos independentes relatam mudanças no brilho e até na cor do cometa. Mas nada disso aparece em comunicados oficiais. Será que é porque não tem importância? Ou porque levantaria perguntas incômodas? E tem o detalhe mais incômodo: a trajetória. Sim, ela é estável, mas qualquer objeto interestelar é uma oportunidade única. E quando ele passa atrás do Sol, desaparece da nossa visão por meses. Perfeito para que aconteça algo sem ninguém observar direto. Quando a NASA não fala, ela fala mais alto do que quando publica um comunicado. Se o 3I/ATLAS fosse só mais um cometa, por que tanta demora em dar explicações claras sobre suas características estranhas? Por que a ênfase em mostrar imagens bonitas em vez de responder o que não bate com os modelos? Essa é a parte em que surge a dúvida. Será que eles não sabem? Ou será que sabem mais do que dizem? Possibilidades que ninguém quer discutir. Origem artificial? Alguns cientistas, sim, de forma especulativa, já consideraram que objetos interestelares poderiam ser fragmentos de tecnologia alienígena. O próprio Avi Loeb, em Harvard, disse isso sobre Oumuamua. Então, por que não cogitar o mesmo sobre o 3I/ATLAS? Mensagem cósmica? E se o 3I/ATLAS trouxer compostos químicos que só existem em ambientes específicos, ambientes que lembram mais indústrias do que formações naturais? Isso seria uma espécie de assinatura, uma mensagem deixada em forma de matéria. Experimento natural raro? Claro, pode ser só ciência. Pode ser apenas um cometa formado em condições diferentes, mostrando como outros sistemas solares produzem materiais únicos. Mas até aí, isso já mudaria profundamente o que sabemos sobre como planetas e estrelas se formam. O que isso significa para nós? Independente da resposta, uma coisa é clara. O 3I/ATLAS é um lembrete de que não temos o controle da narrativa do cosmos. Nós vemos o que deixam passar. Nós acreditamos no que resumem pra gente. E quando algo não se encaixa, a tendência é varrer para debaixo do tapete científico. E se a verdade não for escondida de propósito, mas por medo do impacto que ela teria? Será que estamos prontos para encarar que não estamos sozinhos? Ou que o universo é bem mais estranho do que qualquer explicação oficial? Então, eu deixo a pergunta para você. Será que a NASA está escondendo algo sobre o 3I/ATLAS? Ou será que nós é que não estamos preparados para ouvir a verdade? O cosmos não pede permissão. Ele só aparece. E a questão é, quando a próxima revelação surgir, você vai acreditar no que mostram ou no que escondem? Aqui do lado tem mais mistérios incríveis para você. É só clicar e assistir.